eu não gosto do Papai Noel, particularmente falando, da figura que se convencionou-se no ponto de vista de consumo do Papai Noel. Na minha leitura, o Papai Noel, ele é uma representação de alguém que rouba o protagonismo dos pais, né? Assim que eu enxergo. Muita gente diz que empreender em casal não dá certo, a gente está aqui para provar que pode dar certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Dar Certo podcast oferecido pela Mentalidade Empreendedora. E estou aqui com você, eu, Pedro Quintanilha, e a host, minha maravilhosa esposa amada, querida Flávia Quintanilha, com vocês. Oi, pessoal! Muito bom estar aqui. Mais um episódio aí do Pode Dar Certo. E o tema de hoje, eu confesso que é uma época do ano que eu particularmente amo. Essa época que eu acho incrível, né? Para a gente fortalecer nossos valores, ensinar nossos filhos, marcar eles com experiências incríveis e até mesmo ensinar, né? Como a gente lida com o trabalho, como a gente lida com cada coisa que a gente vem construindo. Então, é uma época que eu particularmente amo, né? Com muita experiência e com muita memórias. Uma época de você criar muitas memórias. Eu gosto disso e eu sou bem intencional nessa época para criar memórias E dos adora ver nossos filme de filhos. Natal também. Ela Adoro, adora ver filme de gente, Natal. adoro. Segredos, curiosidades Maratonar, sobre Flávia. maratonar Netflix. De Natal. Só coisa de Natal. Pedro, vamos começar do início, né? Como era o seu Natal quando você era criança? Uma bosta. Meu Natal era horroroso. Tadinho, gente. Essa é a verdade, né? Eu desenvolvi, inclusive, uma questão aí com o Papai Noel. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso aí, né? Que eu acho que é capaz de eu ser cancelado aí por alguém a partir da minha, se eu expuser a minha visão de um mundo completa sobre como eu penso e o que eu penso a respeito do Papai Noel. Mas, enfim, mas os meus natais criança eram ruins. Eu sempre sonhei em ter o Natal em família. Agora toca aquela música triste, né? Mas eu não tinha, porque meus pais eram comerciantes, né? Então, o Natal era o período do ano em que a loja estava em agito. Na verdade, era o período do ano para se fazer o dinheiro do ano, né? Vamos dizer assim, né? Então, tudo que você tinha de prejuízos ou qualquer coisa assim, nessa época de Natal era um momento que você fazia ali um ano e um mês, né? De forma prática. Então, era um tempo de muito trabalho, de muito foco, de não ter fins de semana e de não ter Natal mesmo, porque era o momento que a minha família ali, meus pais, eles estavam trabalhando para conseguir levantar grana para um período enfim, e é isso. Uma coisa Então, durante muitos interessante anos eu não de tive Natal. uma coisa legal de dividir é que não era só os seus pais que eram comerciantes, né? Você vem de uma família de comerciantes, né? Então, os avós, os tios. Então, realmente, não era assim, os pais são comerciantes, então vai para casa dos avós passar o Natal. Não, os avós também eram. Ah, Então, realmente, era uma coisa que não acontecia ali por conta do que vocês focavam, né? exatamente. E eu não entendia, né? Como criança, Sim. né? Não me explicavam assim, ó, filho, agora, né? Enfim. Mas você lembra de algum Natal, assim, que te marcou quando você era criança? Lembro de um, que foi um que a tia Débora foi pra minha casa com o Lucas e tio Marcos, que era o marido dela. E aí a gente montou uma árvore branca de Natal. Foi a primeira árvore de Natal que a gente montou. É, E aí a gente fez um jantar ali e tal. Esse foi um dos natais Te que marcou? me marcou. A gente ficou jogando Resta 1. Esse Resta 1 existe até hoje lá na casa dos meus pais, que era um joguinho assim com você vai comendo as pecinhas, sabe? E aí a gente ficou a noite toda jogando esse negócio. Eu sei que o entrevistado é você, mas eu vou aproveitar e vou compartilhar um pouquinho dos meus Ah, natais. mas é lógico, entrevistado nada. Aqui é um bate-papo, o podcast é nosso. Pode dar Muito certo. bom. Então, Pode dar certo. comigo já foi diferente, né? A família, principalmente a família da minha mãe, sempre foi muito de comemorar o Natal. Então, era uma coisa, tipo, sagrada, assim, né? Todo ano, toda aquela estrutura, a árvore, Tradição, bem, né? com todas as tradições. E
E não só o Natal, né? Mas todas essas datas, para eles, sempre tiveram muito essa tradição, né? Na Páscoa. E aí tinha as pegadas do coelhinho pra gente caçar o ovo. Uhum. E aí no Natal tinha essa coisa, essa construção, né? Que o Papai Noel vinha num horário. E a gente ia dormir todo mundo ansioso, né? Eu já sabia que o Papai Noel não existia, né? Sempre, desde Sempre criança. soube, né? Eu não, eu fui enganada ali por uma época. E aí eu lembro que teve um ano que o meu primo, que era um dos mais velhos, né? Ele era o segundo, assim, né? Dos mais velhos. Ele descobriu e aí ele ficou em choque e aí ele contou para todos os netos no mesmo momento, assim. Tipo, acabou com a palhaçada. E eu acho que naquele momento ali, para mim foi até legal. Porque eu me sentia mal com a história do Papai Noel. Porque a minha mãe tinha meus pais, né, tinham uma situação financeira inferior à dos meus tios, e eu nunca entendia. Eu lembro que, por exemplo, era assim: eu ganhava, sei lá, a sala da Barbie. Aí a minha prima ganhava a casa toda da Barbie, entendeu? E eu falava, mas o que que eu fiz pra esse Papai Noel, né? Que o cara não gosta de mim, né? Então eu tinha essa crise, né? Pô, pedia uma bicicleta, eu ganhava um negócio nada a ver. Eu ficava crisada com aquilo. Aham. Falava, gente, sou uma boa criança, entendeu? Boa aluna, sou obediente, bonitinha. Por que que o Papai Noel não gosta de mim? Não me dá o que eu peço, né? Ou me dá algo sempre inferior ao que os meus primos estão ganhando. Então, o dia que eu descobri que, na verdade, Papai Noel não existia, eu acho que deu uma leveza pra mim, né? Ah, então não é, pô, tem nada. Não tem nada a ver se eu mereço ou não mereço. É meu Pô, pai que não tem como pagar. Então, eu achei. E eu lembro disso, né? aham. Alguma coisa, Pedro, assim. Por exemplo, você veio sem ter ali tradições, porque não era uma coisa que vocês comemoravam muito. Sim. Já eu vim de muitas tradições e você vê assim nessa trajetória nossa, tem alguma coisa que a gente quis manter com os nossos filhos, Sim. passar para eles? O verdadeiro sentido do Natal, né? A gente sabe que de forma prática e biblicamente falando, Jesus não nasceu 25 de dezembro, né? Essa é uma tradição pagã, na verdade, que vem de. Enfim, eu não quero entrar no âmbito histórico aqui sobre essa perspectiva, mas convencionou-se no mundo ocidental, no dia 25, celebrarmos o nascimento de Jesus. E a gente utiliza essa data de forma estratégica, mesmo sabendo que historicamente Jesus não nasceu nessa época, para ensinar para os nossos filhos o verdadeiro sentido do Natal, ou seja, que o Natal representa o aniversário de Jesus. É assim que a gente ensina para eles. A gente deixa claro para eles desde sempre que Papai Noel não existe, é uma figura inventada, que também tem o seu cunho histórico lá, do São Nicolau, tudo mais. A gente não Mas entra nesses não entra detalhes, a nesse gente explica detalhe. que é um personagem, né? Um personagem. Como o Homem-Aranha é um personagem, o Mickey, a É Minnie, a isso. gente sempre Só deixa que claro que é um o personagem. Papai Noel, do ponto de vista, né, figura, personagem Papai Noel, particularmente, ela me gera um certo, né, é, eu não gosto do Papai Noel, particularmente falando, da figura que se convencionou-se no ponto de vista de consumo do Papai Noel. Na minha leitura, o Papai Noel, ele é uma representação de alguém que rouba o protagonismo dos pais, né? Assim que eu enxergo essa e para mim isso é um desserviço para a sociedade. Você perpetuar a tradição do Papai Noel, na minha visão, você está roubando o protagonismo dos pais e da família naquele lugar de ser alguém que vai presentear de fato seu filho, né? Ou seja, você quer presentear o seu filho, mas aí você atribui a um cara como aconteceu com você quando você era pequena, que é aleatório, que só, cara, velho, preguiçoso, gordo, fora sacou? Tipo, que trabalha uma vez por ano e essa uma vez por ano ele dá presente que na verdade são os pais que estão dando. Então, pra mim, cara, é terrível essa figura, ela é um desserviço pra sociedade, sendo muito sincero, assim, brutalmente honesto aqui com você do podcast e correndo o risco, inclusive, de você não gostar de mim a partir dessa minha fala, tá? Mas é o que eu acredito, cara. Eu penso que perpetuar essa tradição tira dos pais o protagonismo dele dizer o seguinte, cara, meu filho, ó, papai trabalhou o ano todo e agora eu tô aqui usando
esse recurso que eu tenho para te presentear nesse dia que é o dia do nascimento de Jesus. E a gente em família, a gente senta, celebra essa tradição e a gente janta junto, a gente se alinha, a gente, né, tem um tempo para olhar para isso e para buscar estar próximo das pessoas que são importantes para nós, e a partir disso construir algo realmente produtivo para que a família possa seguir em frente para os próximos, né, dias e anos que virão. Então, para mim, essa é a perspectiva, de forma bem resumida, do que eu não gosto do Papai Noel, mas é um aspecto específico que a gente busca, dentro de casa, estabelecer de uma forma diferente do que costumeiramente se faz de um modo geral. Tem gente até que me pergunta, né, assim, ou comenta, né, Flávia, mas a criança tem a coisa do imaginar, né, do criar, né, faz parte da infância. Qual é o problema da criança imaginar que existe, né? A criança imagina, por exemplo, que o Homem-Aranha existe, ou que ele é o Homem-Aranha, né, e tudo mais. Uhum. Eu entendo que a criança tem esse perfil e a gente gosta de explorar isso nos nossos filhos e não tolir a criatividade deles. Mas uma coisa é eu deixar que o meu filho crie e se desenvolva em cima daquilo que ele está criando. Outra coisa é eu contar uma história mentirosa para ele, né? Uhum. Então, por exemplo, o Homem-Aranha. A gente sempre deixou o Noah se vestir de Homem-Aranha e brincar de que ele é o Homem-Aranha e tudo mais, mas a gente sempre deixou claro que é um personagem, Uhum. né? Da mesma forma a Chloe com as princesas, né? Que ela fica ali encantada e tudo mais. A gente sempre traz isso, né? Filha, você pode vestir a roupa da princesa, tá tudo bem, né? Você é a nossa princesa. Então, a gente tá sempre trabalhando essa coisa do criativo deles, mas não é porque a gente vai trabalhar o criativo que a gente vai trabalhar uma mentira, né? Esse é o ponto, porque eu conheço pessoas que que entraram até numa crise, assim, com os pais, quando perceberam, tipo, caramba, meus pais mentiam pra mim, né? E aí, às vezes, a gente fala tanto que o filho não pode mentir, mas a gente conta uma história mentirosa. Fazendo ele acreditar nisso. Porque é bonitinho, né? Porque é uma... Ai, Flávia, mas vai ficar sem uma coisa legal, sem uma tradição? Não, a gente pode ser criativo, da mesma forma que a gente quer que eles sejam, né? Mas sendo criativo em cima de uma verdade, em cima de um fato que realmente existe, né? Então, vou dar um exemplo, né? A gente é contra o Natal? Não, a gente ama o Natal, a gente decora a nossa casa, eu compro o pijama igual para a família toda, a gente brinca, a gente se diverte, a gente se presenteia, né? Mas sem ter a história do Papai Noel, porque ele não faz parte daquilo ali que a gente está vivendo, né? Então, a gente deixa claro, olha o que o papai deu pro Noah, ou a mamãe, olha, o vovô e a vovó compraram isso, vamos dar um presente pro vovô e pra vovó. Então, a gente vai fazendo as nossas tradições em família, né? As nossas histórias, nossas memórias, baseados na verdade, né? Sem contar uma mentira ali, sem inventar uma história, né? Perfeito. Porque uma coisa é a criança inventar a história, porque faz parte do desenvolvimento delas. Outra é a gente adulto contar para elas uma história como se fosse verdade, né? Boa. Então, a gente sempre foi por esse caminho, né? E uma coisa até que perguntam também é, tipo, como a gente ensina e se a gente já teve algum problema, né, com as crianças em relação a isso. A gente nunca teve um problema, algo assim, um problemão, mas os nossos filhos, eles, se alguém pergunta, eles falam que não existe. Então, por exemplo, vai ali tirar foto com o Papai Noel, vai fazer sei lá o que com o Papai Noel. Ele já fala, Papai Noel não existe. Aquele ali é um homem vestido de Papai Noel. Então, a gente fortalece isso, né? Até porque a gente, como eu falei, a gente quer construir neles essa segurança em nós, né? Não de pessoas que não erram, mas de pessoas que são verdadeiras, que falam a verdade, que pedem perdão quando erram, né? Então, eu acho que isso ensina muito a eles, né? Então, poder olhar no olho dos nossos filhos e falar, filho, tá tudo bem, né? Você vai ganhar presente, vai ser divertido, vai ser alegre, mas quem te deu o presente foi o papai e a mamãe, porque aquilo ali é uma pessoa fantasiada, né? Então, acho que isso é muito gostoso e passa para eles muita segurança, né? De olhar e falar, caramba,
tem um monte de pai e mãe contando uma história que não é verdade, mas os meus pais me falam a verdade, né? Então, a Chloe não tem muito essa noção ainda, mas eu sinto essa segurança no Noah, né? Quando ele olha pra gente, tipo assim, a gente sabe a verdade. Ele acha incrível. Bom, falando aí nessa questão dos presentes, né? Como que a gente resolve, Pedro? O que dar e o que não dá? A gente dá baseado no que eles querem, no que eles precisam? Como que é essa relação pra gente em relação aos presentes? Assim, em relação aos presentes, a gente gosta sempre de deixar eles escolherem o que eles querem, perguntar mesmo o que que eles gostariam de ganhar de presente. E a gente também não fica fazendo muito assim, se eles. Porque a gente foi já ensinando desde pequenininho, né? Os nossos filhos, eles foram ensinados que você não tem que ter tudo o tempo todo. Então, a gente vai numa loja de brinquedo, por exemplo, vamos falar fora do período de Natal, tá? Tem momentos que a gente entra numa loja de brinquedo com eles e a gente fala, ó, a gente vai entrar e vai olhar e não vai comprar nada. É, porque às vezes eles pedem, né? Vamos entrar. E a gente fala, a gente pode entrar, mas hoje a gente não vai comprar nada. Combinado? Então a gente vai sempre fazendo esses combinados com eles, Isso. né? E aí, por quê? Ah, pô, mas você pode comprar. Posso, mas eu ensino a eles que não é assim. Ah, eu quero comprar, eu vou lá, compro a hora que eu quero, sem nenhum motivo objetivo, sabe? Só porque eu tô afim de comprar alguma coisa. E às vezes, o Noah às vezes tem essa postura, né? Ah, quero comprar alguma coisa. Eu falo, cara, aí que ele não vai ganhar mesmo, aí que você não vai comprar mesmo. Ele não pede uma coisa específica. Específica, né? Ele entra e fica tão empolgado, às vezes, que ele fala, eu quero Eu comprar quero alguma comprar alguma coisa. coisa. Então, a gente entende que se estimular esse comportamento é perpetuar algo ruim para ele no futuro. Porque a vida não é assim, né? A gente precisa conquistar as coisas, né? Tudo que a gente tem hoje foi fruto de muito trabalho, de conquista e tudo mais. E não é porque hoje a gente tem uma realidade de vida diferente da dos nossos pais, que antes viravam pra gente e falavam, cara, não dá para comprar porque eu não tenho. A gente tem. Só que a gente escolhe não comprar para ensinar. Então, a gente trabalha isso de uma forma muito firme com eles, assim, de uma forma muito clara também e aberta. E em alguns momentos a gente fala: olha, hoje a gente vai entrar, você pode escolher um presente. E a gente ajuda eles a escolher. Então, por exemplo, às vezes ele vem com 2, 3 coisas. Cara, vamos lá, qual que você prefere? Você vai ter que deixar 2 aí e levar um só. Então a gente vai sempre buscando ajudar eles a entender esse poder das escolhas, o peso das coisas e as tomadas de decisões, por que daquilo, por que que você quer isso? E aí ele argumenta para trazer o porquê que ele quer, né? Então, esses aspectos são aspectos de detalhes que a gente trabalha para que a gente não construa pessoas que não têm noção, não dão valor às coisas, né? De forma prática, essa é a nossa expectativa, né? Construir nos nossos filhos pessoas que valorizam aquilo. E a gente também não cria uma falsa escassez, não. Tipo assim, não pode, porque não tem, ou porque papai tá sem dinheiro, nada disso. A gente não cria essas coisas, a gente simplesmente, cara, a gente pode escolher ir e comprar. E aí, em datas específicas, a gente fala, ó, você vai ter um presente de Natal. O que que você quer de Natal? E aí deixa eles escolherem e aí, a partir daquilo que eles escolhem, a gente compra. É assim que funciona. Sim. Acaba que não é pela questão do que precisa, nada disso, né? O que precisa de roupa, dessas coisas A assim, a gente gente vai compra também, comprando mas a gente também. não enxerga como um presente de Natal, né? É, A gente acaba deixando pro presente, normalmente algo da escolha brinquedo, deles, que coisas que eles normalmente é escolhem. brinquedo. A Chloe que tá sendo um pouco diferente aí nesse processo, porque ela fica muito feliz em ganhar sapato, vestido. É curioso, E né? a mãe adora isso também, né? E aí é um pouco diferente, porque tem hora que a gente fica tipo, cara, será que a gente dá um brinquedo ou será que a gente dá um vestido e o que que ela vai gostar mais, né? Mas no geral, eles escolhem brinquedos, né? E a gente acaba comprando as outras coisas que são necessárias, né? Bom, em relação à questão da rotina do Natal, né, essa estrutura, como a gente organiza, onde a gente passa, com quem a gente passa, né? Divide um pouquinho com a galera isso também.
A gente normalmente gosta de passar em família em algum lugar, né? Então, esse algum lugar pode ser nossa casa diretamente ou fora do Brasil, né? Que a gente já fez isso algumas vezes e a gente gosta de fazer assim. Mas de forma prática é isso, a gente se organiza em casa. Acho que você pode falar melhor do que Sim, eu em termos de rotina sobre isso, né? a Você que fica gente envolvida nas na, na, na criação estrutura, desse evento familiar importante, né? sim. Então, como eu falei, né, o fato de não contar uma mentira não significa que tem que ser uma noite chata, triste, desanimada, né? Então, eu gosto muito de realmente fazer daquele dia uma experiência incrível em família. E a gente acabou optando por fazer isso em família, entre nós, para que a gente consiga ali ter, né, os princípios, os valores e aquilo que a gente quer ensinar validado ali, né? Porque se eu vou para um evento aonde o Papai Noel, por exemplo, está sendo a estrela, fica um pouco desafiador de eu ficar ali falando para os meus filhos algo diferente, contrário àquilo ali, né? Então eu prefiro estar num ambiente mais seguro, vamos colocar assim, Mais íntimo também, né? mais íntimo, que a gente consiga fazer a construção, né, dessa tradição, dessa memória, né, desse cultivar com eles daquilo que a gente realmente crê e acredita, né? Então, por isso, a gente costuma estar em casa, né? Ou em algum lugar, viajando, enfim, mas sempre buscar ter esse momento ali em família, né? Como eu falei, compra o pijama igual para todo mundo, a gente separa vários jogos, várias brincadeiras para a gente fazer, né? Tem o momento da ceia ali, da gente comer junto, dos presentes, de se divertir, enfim. Então, é um momento super gostoso, com muita experiência, muitas memórias para eles, né? Muitas tradições, mas sempre deixando claro ali, né, as verdades e aquilo que a gente realmente está celebrando, né? A gente também ensina para eles, né, que Jesus não nasceu naquela data, né, mas que é o dia que a gente separou para comemorar o aniversário de Jesus, né? E aí a gente sempre conversa isso com eles. Para a gente é sempre tão especial e tão divertido celebrar os nossos aniversários. Então, por que não fazer do aniversário de Jesus um dia incrível, alegre e especial? Então, a gente trabalha bastante isso com as crianças. Pedro, a gente já passou por alguma decisão difícil? Da onde a gente vai passar Natal? Com quem? A gente já teve alguns momentos, né, de decisão. Quando a gente não tinha as crianças, a gente fazia um pouco de cada, né? Passava um pouco com os meus pais, e aí um pouco com os seus, né? E a gente Sim. acabava meio que duplando ali, né, no Natal, né? Às vezes a gente já teve momentos que a gente passou bastante, né, com seus pais, né? No caso, com a sua mãe, com a família dela, É né? da minha mãe. Os parentes lá e tudo mais. E aí a gente acabava, quando a gente morava também em Cabo Frio, tinha toda essa questão. Depois que a gente se mudou, e com as crianças crescendo, a gente acabou não tendo tanto essa questão, né? Porque a gente acaba incluindo os nossos pais, né? Os meus pais, de um modo geral, na nossa rotina ali. Então eles vêm, né? Para estar junto com a gente e a gente acaba tendo isso, né? E quando a gente está fora, a gente acaba indo para casa dos seus primos, né? E a gente faz ali um Natal diferente também, mas tendo essa perspectiva a partir desse núcleo onde o foco está em nós dois com os nossos filhos, né? Sim. E agrega pessoas a nós, né? Então, ao invés da gente se ajustar para ir para o Natal dos outros, a gente meio que está criando cada vez mais o nosso Natal, né? E a minha expectativa futura é que isso vá se perpetuando Sim. na nossa família, né? E então, a partir dos filhos crescendo, agregando pessoas a nossa tradição de Natal, né? Vamos ver como é que isso vai se configurar para frente. Você acha que a gente valoriza mais os momentos, as tradições ou a presença? Eu acho que é a presença, né? A presença, né, de cada um ali que é importante para nós. A tradição, ela é algo flexível para nós. A gente não precisa de um lugar específico, não, né? A gente Sim, não tem tá tanto essa coisa preso, de tem que ser sempre desse Sim. jeito, né?
nessa casa, né? Aquela coisa Aquele meio formato, repetitiva, né? Que tem que ser tudo igualzinho, né? Sim. Acho que a gente não é muito assim, a gente é flexível em relação a essa perspectiva. Se um dia a gente for passar o Natal, tiver que passar o Natal com outra família juntos, a gente não tem muito essa coisa de Sim. tem que ser desse formato. Acho que a gente valoriza bastante a presença mesmo e os momentos que a gente cria como família nesse período que para nós é importante. Muito bom. O que que você acha, assim, que você vê como ensinamento do Natal, né? E o que a gente tenta passar para os nossos filhos, né, nessa época? O principal ensinamento é do nascimento de Jesus, né? Que é a importância de quem Jesus é para nós, né? Que ele é Senhor, Salvador, ele é aquele que reina e governa sobre nós e que ele nasceu de uma virgem e a partir dali ele cresceu, né? E ele morreu, ressuscitou e toda essa perspectiva, né? Da obediência até a morte, morte de cruz, ressurreição e toda essa perspectiva para nós é importante e é uma coisa que a gente reforça no período de Natal, mostra isso para os nossos filhos, tanto em Páscoa quanto em Natal. A gente reforça bastante essa perspectiva do nascimento, obediência, né? Nascimento, crescimento, obediência, morte e ressurreição. Para nós esse quadro ele é importante. Como você vê, Pedro, que o Natal pode ser um tempo assim, de generosidade, de gratidão, de fé? Eu acho que é um momento também que a gente pode ter essa oportunidade, né? Sim, De ser generoso, de demonstrar generosidade, de demonstrar gratidão de forma prática. A gente se mobiliza muitas vezes em campanhas de Natal, né? De presentes, de cestas básicas, né? não só E nessa época do ano, né? não só, mas também Também. nela, né? E a gente também intencionalmente mostra para os nossos filhos, né? O quão agraciado nós somos, né? Sim. As oportunidades que nós temos, óbvio, sempre mostrando que a gente sempre tem buscado ser fiel ao que é confiado a nós, mas uma perspectiva de que, cara, existe esse lugar de responsabilidade em ser generoso com outras pessoas. Então, o Natal é uma forma da gente demonstrar isso também. Você acha que eles vão lembrar mais dos momentos ou dos presentes? Eu acho que mais dos momentos. Certamente. Inclusive, eu estava vendo um vídeo essa semana sobre isso, falando sobre viagem e falando, cara, às vezes o valor que você gasta para comprar um presente por seu filho é algo que ele vai viver ali, vai brincar um pouco e tal, e daqui a pouco ele esquece, cresce e às vezes nem lembra que teve aquilo um dia na vida, né? Mas o valor que você investe, né, em viagens, experiências e tudo mais é muito mais marcante, né? Então, às vezes, uma coisa simples, né? Tipo, o dia que a gente levou as crianças para colher morango lá nos Estados Unidos, né? Tipo, cara, o Noah fala daquilo ali como se fosse semana passada, né? É, Então, e não fala do brinquedo que a gente deu, né? Então, assim, o quanto o momento, né, a experiência em si, ela é muito mais marcante, mais relevante. sim. E além de deixar ali algo, uma marca mesmo eterna na criança, né? Conforme ela vai crescendo, tem aquilo que a gente conversou até num outro episódio que a gente falou sobre isso, né? Aham, Sobre a questão do repertório, né? sim. Que você vai fazendo com que aquela criança vá agregando o repertório dela Boa. por conta das experiências, das coisas que ela foi vivendo e que foram marcando a vida dela, né? Sim, muito bom. Bom, para fechar hoje, ao invés de ser o que você diria para quem está ouvindo a gente, é o que você diria para os nossos filhos, para eles ouvirem daqui a 10, 20 anos, sobre o Natal. Que o papai e a mamãe buscaram fazer o melhor para criar em vocês momentos eternos e marcar em vocês o verdadeiro sentido do Natal. O meu desejo é que vocês sejam fiéis, que sejam pessoas que honrem a Jesus e que escolham se submeter ao caminho de Jesus e escolham ser semelhantes a Jesus, acima de tudo que vocês possam fazer na vida de vocês. Então, eu creio que o Natal ele pode ser esse símbolo
de que vale a pena você seguir firme e constante, porque a vida de Jesus é a prova de alguém que foi fiel e a partir dessa fidelidade, mesmo sendo rejeitado pelas pessoas que foram seus contemporâneos, ele se tornou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Maravilhoso, emocionante até, né? Imaginar eles daqui a 20 anos, né? Mas o que eu quero deixar também aí para você que está ouvindo a gente é que você possa aproveitar esse momento em família, né? Para que de fato seja um momento especial para você, para os seus filhos, né? Um momento de construir histórias, sim, de criar memórias, mas baseado numa verdade, né? Do olhar o olho no olho ali, de valorizar esse momento, né? De dar aos seus filhos a oportunidade de serem gratos por aquilo que vocês estão fazendo por eles, por aquilo que vocês estão construindo, e que seja um tempo realmente especial em família e que a gente possa celebrar, né, de verdade o aniversariante do dia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Quero ouvir sua opinião aí nos comentários. Se você gosta do Papai Noel, bota aí se você gosta. Se você não gosta, como eu, fala aí. Cara, eu também não gosto não. Aquele velho lá, sem vergonha. Bota aí nos comentários, eu quero saber. Compartilha esse episódio com pessoas que você acha que é relevante, que vão poder tirar valor dele. E sinaliza pra gente aí no Spotify, em todas as mídias, né, que você tiver acesso, se você estiver tendo acesso ao áudio dele, deixa aí um feedback, deixa pra nós aí um comentário, pra nós é sempre importante te ouvir, sugestões de temas e próximas pautas também vai ser muito legal, tá? Tamo junto e vamos pra cima. Feliz Natal!